Grupo de Estudos para o Desenvolvimento da Administração. Missão: estudar, discutir, ampliar e difundir conhecimentos da ciência aplicada da administração, a fim de contribuir para o aprimoramento da cultura específica no Brasil. Os componentes do GEDA se comprometem a manter altruisticamente seus interesses, atitudes e comportamentos subordinados a propósitos estritamente científicos e embasados por elevado espírito público, abstraindo-se de utilizar as atividades do GEDA como trampolim para a carreira política ou finalidade comercial, ou ainda de qualquer outro objetivo individual, a não ser o de procurar conquistar o sentimento de autorrealização em suas contribuições pessoais. Em sua exposição, o professor Nelson já abordou a era da descontinuidade, a assimetria do tempo, fez uma análise crítica importantíssima, fez um exercício do aprender a pensar, entrou agora na formação do gestor e entra agora num tema importantíssimo também, que é a nova ética em função de toda uma realidade. Vamos cair nesta nova ética, a ética da imanência, a ética do hedonismo, a ética do status, a ética da aparência, né? Você desenvolve toda uma perspectiva de falsidade, você projeta um falso ser em função de quê? Não de que aquilo seja verdade para você, mas foi o que você assimilou da sociedade, é o que a sociedade te disse que é o êxito, convenceu a você que o êxito é isso. Então você sai disparado a ganhar um dinheiro que você não pode gastar. Eu duvido que qualquer desses multimilionários modernos, cujas fortunas chegam a 20, 30, 40 bilhões de dólares, tenham condições de gastar isso numa vida humana. Eles têm que viver 10, 15, 20 vidas para gastar um pouco disso, né? Não obstante, continuam de maneira obsessiva, ganhando cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Então, tudo isso configura um novo padrão ético, um novo padrão de valores. E se o administrador não discute isso em sala de aula, se não aprende que você não pode ser inautêntico com você mesmo, e tem que, é lógico que a sociedade valoriza certas coisas e desvaloriza outras. E se você está vivendo numa sociedade, você tem que jogar o jogo que ela impõe a você. Não, você tem que ter consciência de que isso é um jogo imposto. Isto não é a verdade da vida. Não é porque uma pessoa tem 2 milhões de dólares na conta bancária que ele é muito melhor do que qualquer um de vocês, ou do que eu, ou do que o Cunha Faria. Ele apenas tem uma conta bancária maior do que a minha, do que a nossa. Ele apenas entrou em atividades que lhe permitiram ganhar o dinheiro, não se sabe nem como. O mensalão está aí para mostrar que o dinheiro é ganho de diversas formas, e nem sempre legítimas, né? A política é um grande ensinamento para todos nós, e uma grande escola da nova ética. Então, esta nova ética, que é a ética do instante, a ética do lucro imediato, a ética do levar vantagem de qualquer maneira, a ética de acumular sem ter condições de gastar, né? Esta nova ética, se não for discutida com os jovens em formação, se não for discutida nos novos currículos escolares, se não tivermos exemplos históricos, comparações, etc., nós não vamos sequer problematizá-la. Não é que eu tenha a utopia de achar que pelo caminho da educação, pelo caminho da conversa, pelo caminho do diálogo, pelo caminho da família, que hoje em dia está destroçada, nós teríamos condições de formar uma nova juventude e uma nova mentalidade. Isso, infelizmente, escapa do controle. Mas nós teríamos, pelo menos, condições de formar uma nova sensibilidade. Não uma nova mentalidade, mas uma nova sensibilidade. As pessoas ficariam um pouco mais alertas e dificilmente
poderia acontecer essa vergonha para a humanidade que aconteceu em 2008, desses indivíduos se lançarem apenas porque eles ganhavam bônus. Cada vez que eles fechavam um contrato, eles ganhavam um bônus da empresa. Que empresa é essa que não quer nem saber que tipo de contrato foi firmado? Desde que ele tenha firmado o contrato, ele tem direito a um bônus. Então o camarada firmava contratos com pessoas que não tinham condições de pagar. E 1, e 2, e 1.000, e 100 mil, e 200 mil, e 2 milhões, quebrou a economia. Foi isso que quebrou a economia, né? Uma crise de voracidade e uma crise gerencial. Uma crise de ética e uma crise de gerência. Uma crise de você não entender os princípios da gerência. A seguir, o professor Nelson faz um estudo entre a especialidade ou a especialização e a universalidade, e da necessidade de uma formação mais ampla do administrador. Então, isso é uma das coisas que nós temos num grupo como esse nosso, que refletir, que repensar, porque eu estou vendo aí, o que eu estou vendo nas universidades, inclusive naquela em que eu trabalhei tanto tempo, é uma tendência cada vez maior para uma especialização microscópica, que você sai dali direto para o mercado já com o emprego garantido. Só que não dura muito, porque daí a 5, 6, 8 anos, aquilo já acabou. Você é despedido, é reciclado, vem outro, e é um rodízio, né? Um rodízio com qualquer churrascaria, em que os pedaços de carne humana são despachados para cá e para lá, e vem outros para substituí-los, né? Eu acho que sem uma base formativa, eu volto a dizer, nós não teríamos condições de formar esta nova sensibilidade. Então isso aí é um padrão de nova ética e de nova gerência que nós teríamos que refletir. Porque da forma como está, nós não vamos muito longe. O professor aborda agora o paradigma da matematização, uma tendência que surge forte em todas as áreas de conhecimento. Na verdade, o processo começou, nem foi na administração que ele começou. Ele começou talvez na economia, com a matematização da economia. Vocês sabem que ali por volta de 1870, 1880, talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, em 3 regiões diferentes, para mostrar a simultaneidade do pensamento em função de certas injunções sociais, o mesmo fenômeno ocorreu na Inglaterra com Jevons, na Alemanha e na Áustria com a escola austríaca, e na Suíça, França e norte da Itália com Walras, que ele Pareto tinha uma grande influência em toda aquela região. Foi a matematização da economia. A economia deixou de ser uma ciência humana e passou a ser uma ciência matemática. Quer dizer, tudo começa a deixar a ciência humana de lado para se matematizar no ideal científico projetado pelas cabeças que tem na matemática e na geometria, que é uma coisa, como vocês sabem, antiquíssima. Nunca foi tão dominante como agora, mas é antiquíssima. Você se lembra de que tem um mote de Platão na entrada da chamada Academia Platônica, que tem um mote que diz: quem não conhece geometria, não entre aqui. Né? Já desde aquela época. Só que você vai ver a obra dele, tem muito pouco de geometria, né? É aqui uma reflexão sobre a existência, sobre o homem, sobre o sentimento, sobre o amor, sobre a poesia, sobre a vida, sobre uma opção de coisas, mas nunca sobre geometria. Só que, modernamente, todos eles adotam esse lema ao pé da letra. E o negócio é matemática mesmo. Quando eu estava na Fundação Getúlio Vargas, eu me lembro que uma vez tive uma conversa com meu grande amigo, e um talento extraordinário, que era o Mário Henrique Simons, e
eu questionava esse problema da matematização da economia. Eu dizia, Mário, a economia não é uma ciência matemática. Não adianta, vocês não vão chegar a lugar nenhum pela via da matemática. A matemática pode ajudar, pode colaborar para certos aspectos da economia, como certas correlações estatísticas colaboram em aspectos da sociologia. Mas você não pode transformar esta ciência em ciência matemática. Ela tem que ser como ela surgiu no mundo. Economia política. Economia política era o nome que durante um século foi dado à ciência econômica. Era uma orientação para tomada de decisões, não só do estadista, senão também do administrador. O administrador que não tivesse conhecimentos de economia, um mínimo de contabilidade, etc., ele não pode se gerir nesse mundo, né? E o novo treinamento? Qual seria o conteúdo da formação do novo gestor? E no caso nosso, este novo treinamento que é o terceiro ponto que eu me refiro aqui a vocês, que está clamando para surgir, mas não surge, porque as pessoas que têm condições de decidir sobre ele não têm sensibilidade para assistir que ele é válido. E por outro lado, a própria mentalidade dos alunos também não colabora. Uma vez eu me lembro que eu estava dando uma aula de sociologia, de cultura brasileira, e lá no fim da sala um garoto levantou a mão e disse, professor, o senhor não me leve a mal não, mas eu queria saber o que isso vai adiantar para conseguir um emprego. Assim mesmo, garoto. Eu digo, olha meu filho, você está confundindo a ideia da universidade. A universidade não é feita exatamente para isso. O Instituto Técnico, talvez, o Senai, o Senac, você vai para lá que você sai com um empreguinho praticamente garantido. A universidade é para formar um ser humano, universitário. É a formação de um ser humano. E você também aprende. Você vai ser advogado, ou você vai ser engenheiro, ou você vai ser médico, ou você vai ser um farmacêutico. Você passa por uma universidade, né? Você estuda tudo isso. Assim também o administrador, você está num curso de administração, tem que conhecer um pouco da sua cultura, um pouco dos seus valores. Se você não tem sensibilidade para isso, eu sinceramente, como seu mestre e seu amigo, eu sugiro que você imediatamente cancele o seu ingresso aqui e procure um curso do Senai, do Senac, um curso que vai te colocar aí como técnico de eletrônica, ou como técnico, você vai ter um emprego rapidinho, se é isso que você está querendo. Agora, se você está querendo aprender, se formar e ser um ser humano, que depois vai escolher uma profissão digna para você, então isso é outra coisa. Ele aí caiu em si, depois deixou passar a aula, quando terminou ele me chamou para me pedir desculpas, né? Só aí que ele entendeu. Quer dizer, a função do professor também é um pouco essa, uma função pedagógica, uma função para você ensinar os garotos. Ensinar porque eles não estão preparados para isso, né? E tem essa velocidade, essa pressão do mercado de trabalho. Quer emprego, quer emprego, quer emprego.